E aí ele continua, ó. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por causa do braço dos grandes, né? A opressão das pessoas que estão em posição superior. Porém, ninguém diz: onde está a divindade que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu? Ó, a sabedoria vem do alto. A verdadeira sabedoria e conhecimento da divindade só pode vir do alto. Clamam, porém, ele não responde. Por quê? Por causa da arrogância dos maus. Certo é que Yahuwá não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Yahuwá. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei justiça. É assim que nós devemos praticar e proceder, gente. Atribuir justiça ao Criador, não a nós mesmos. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Veja que aqui, ó, isso não está sendo considerado soberba. Por quê? Porque Eliú está falando em verdade e em justiça, buscando a justiça do Criador, sem fazer acepção de pessoas. Eis que Yahuwá é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria, ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos, aos que clamam, aos desprezados, aqueles que o mundo considera o lixo. Esses aí é que o Criador se compadece. Do justo não tira os seus olhos. Antes estão com os reis no trono, ali os assenta para sempre, e assim serão exaltados. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Abre-se também os seus ouvidos para a sua disciplina. Ordena-lhes que se convertam da sua maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e seus anos em delícias. Tá vendo, gente? Exortação tem que vir acompanhado de esperança. Exortação sem esperança não é evangelho. É evangelho da morte. Nós devemos pregar o evangelho da vida, a exortação que leva à esperança. E aqui nós estamos vendo aqui nas palavras de Eliarro o evangelho. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si ira, e amarrando-os eles não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade, a sua vida perece entre os impuros. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Eis que Yahuwá é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem é que ensina? É o Criador que nos ensina. Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, tu cometestes maldade? Né? Quem dirá ao Criador, tu cometestes maldade? Tu é mau? Quem é que vai dizer? A não ser os transgressores ímpios. Lembra-te de engrandecer a sua obra, a obra do Criador. Engrandeça. Nosso serviço aqui é engrandecer a obra do Criador, exaltar a sua justiça, conhecê-lo, saber que ele faz juízo e justiça na terra. Todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Eis que Yahuwá é grande e nós não compreendemos. E o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso, o temem os homens. Ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Tá vendo, né, gente? Sábios de coração são pessoas que estão ali evidenciando a sua soberba. Eles querem a própria verdade. Eles querem caminhar segundo as coisas da terra e esquecem que o Criador olha para o coração. Veja que Jó, ele tinha todas as obras de justiça que um homem deveria ter e ainda assim o Criador permitiu que o diabo o tocasse para descobrir o que havia no coração e ele descobriu. E descobriu o quê? Que Jó tinha um senso, sim, de autojustiça, que ele estava ali adorando ao Criador, né, em troca de cuidado e prosperidade. Mas aí Jó aprendeu, aí Jó entendeu que realmente
ele deve praticar a justiça, né, por amor ao próximo e também por amor ao Criador, não só esperando benefícios. Veja, gente, que foi pela provação, pela adversidade, que o Criador trouxe para fora o que tinha no coração de Jó, esse senso de autojustiça que ele tinha. Lembrando aqui, das palavras de Eliarro, em Jó 34:36, onde ele disse: sim, Jó precisa sofrer sua prova até o fim, por causa do modo ímpio de responder às circunstâncias. O que isso quer dizer, gente? Jó não estava sabendo responder às adversidades de forma piedosa. Ele estava se justificando ao Criador. Se o Criador viu coisa errada aí, quanto mais na gente, quando a gente fica culpando outras pessoas, quando nós somos submetidos a provas e adversidades. Como será que a gente está reagindo às circunstâncias? De modo ímpio? Pagando ofensa com ofensa? Ou de modo piedoso, confiando no Criador, como diz a palavra, minha é a vingança? Não é, gente? Então, e aí aqui, nesse testemunho de Jó, nós aprendemos, né? A exortação que leva ao arrependimento, pois Jó se arrependeu das atitudes dele. Veja que já no finalzinho, né, do livro, ele diz, depois do Criador ter se apresentado para ele, né, ali o Criador se revelou a ele, uma evidência de que Espírito Santo, nova criatura. E aí Jó diz: de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Olha que lindas essas palavras de Jó. Por que Jó se arrependeu? Porque ele tinha cometido muitas transgressões? Não, ele se arrependeu por causa da autojustiça. Ele se arrependeu de contender com o Criador. Ele se arrependeu de se julgar sábio aos próprios olhos. Entendeu, gente? E a gente só pode alcançar isso se isso vier do alto, se o próprio Criador se revelar pra gente, nos tirar da lama, nos purificar. Conforme o Messias disse em João 3:6-7, o que é nascido da carne é carne. Quem é nascido de Adão, é filho de Adão. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te haver dito: necessário nascer de novo. Para quem que o Messias disse isso? Para Nicodemos, um fariseu super top lá do tempo dele, que tinha muito conhecimento da Torá. No entanto, o Messias disse: necessário nascer de novo. Será que Nicodemos, com toda a moralidade dele, estava indo para o reino ou estava indo para o lago? O que vocês acham? Né? Vamos meditar nessas coisas. Por quê? Porque obras não justificam. Jó praticava todas as obras de justiça que um homem poderia praticar aqui nessa terra. No entanto, ele foi provado no coração. O Criador permitiu que o diabo destruísse a família dele, as riquezas dele, a saúde dele, tudo aquilo que o ser humano costuma ter por precioso aqui nessa terra, para saber o que havia no coração de Jó. Muito lindo, né, gente? Muito lindo o testemunho de Jó. Não é, gente? É muito linda a nossa palavra, e essa parte de Jó reflete o evangelho que estava encoberto aqui na Antiga Aliança. E para concluir aqui, gente, esse estudo e essas reflexões, novamente eu vou ler aqui a passagem de Jeremias, Irmiarro 9, 23-24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahuwá e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais eu tenho grande prazer. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Yahuwá. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos do Criador. Matitiarro 5, 7-19. Fico por aqui, gente. Um bom dia a todos e que o Pai
multiplique sabedoria, conhecimento da sua palavra na vida de todos vocês.